Abramos a palavra de Deus em 1 Samuel 18, do 6 ao 30. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si, e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida? E a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: Falai confidencialmente a Davi, dizendo: Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs-se Davi, e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul, e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela preciosidade dos registros que o Senhor deixou na tua palavra, para que nós aprendêssemos mais de ti, para que nós víssemos, Pai, o quão evidente é a tua soberania sobre todos os momentos da história.
Nós te louvamos por isso, isso traz consolo à nossa vida, ao mostrar que Tu és um Deus soberano, que cuida de todos os acontecimentos, de todas as linhas da nossa história, porque foram escritas pelo Senhor, Pai. Ajuda-nos a ver ainda mais isto neste texto, a fim de que ele console o nosso coração e nós tenhamos certeza absoluta do Teu total domínio sobre todas as ações dos homens, Pai. Abençoa-nos nesta noite, mais uma vez. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que na vida do crente não há acidentes, não há coisas que acontecem por acaso. Nós sabemos que na vida do crente, tudo o que acontece vem da mão de Deus. E não apenas na vida do crente, na história da humanidade. É Deus quem inclina o coração dos reis. É Deus que faz com que determinadas autoridades tomem determinado procedimento ou outro tipo de procedimento. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E por vezes no registro bíblico isso fica muito bem claro. Nós temos aqui uma história que pode ser vista em 3 cenas diferentes. A primeira cena, que vai do verso 6 ao 12, mostra Davi e os exércitos de Israel voltando de uma grande batalha. Aquela batalha em que Davi vencera o grande gigante Golias. E o fato é que na volta desta batalha, as mulheres fazem uma canção que deixa Saul extremamente irado por inveja de Davi. E a partir daí, ele tenta matá-lo com a sua própria lança, com 2 arremessadas de lança. Essa é a primeira cena. A segunda cena vai do verso 13 ao 16, quando Saul coloca Davi comandante de um exército de 1000 soldados, com o objetivo de expor Davi ao perigo, para que Davi morresse, sendo comandante e participando de várias batalhas, várias saídas e entradas, guerreando com outras tropas. E a cena final desse texto, que é a maior, que vai do 17 ao 30, é o rei Saul usando as suas 2 filhas como instrumentos para tentar derrotar o próprio Davi. Usando as próprias filhas. Saul perdeu todos os escrúpulos. Agora ele vai envolver familiares, as suas 2 únicas filhas, para, com casamentos arranjados com Davi, tentar derrotá-lo. Estas são as 3 cenas. E nas 3 cenas nós temos uma repetição de alguns padrões, de 3 padrões pelo menos, que serão os pontos da nossa meditação. Quais são os padrões que nós encontramos nas 3 cenas? Nas 3 cenas nós vemos ataques de Saul contra a vida de Davi. Isso está claro nas 3 cenas. Nas 3 cenas nós encontramos a expressão: o Senhor era com Davi. Nas 3 cenas. Aliás, é isso que faz a divisão das 3. O Senhor era com Davi. Esta expressão está no verso 12. Saul temia Davi, porquanto o Senhor era com este. No verso 14, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. E no verso 28, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Esse é o segundo ponto que aparece nos 3 relatos. E o terceiro é que, por consequência, Saul, ele temia cada vez mais a Davi. Nas 3 cenas nós temos a informação que depois desses acontecimentos, Saul passava a temer ainda mais a Davi. Por isso, meus irmãos, olhando para este padrão, nós podemos formular um tema. O tema é: Deus controla soberanamente, primeiro, os ataques do inimigo; segundo, as vitórias do seu povo; terceiro, a segurança dos seus filhos. É um Deus que controla, repito, soberanamente os ataques do inimigo, as vitórias do seu povo, a segurança dos seus filhos. Vamos ao primeiro ponto. É um Deus que controla soberanamente os ataques do inimigo. O texto começa falando do sucesso de Davi. Eis que Davi volta daquela batalha em que ele, com pedrinhas lisas de riacho e uma funda, ele conseguiu, com uma pedra, encravá-la na testa de Golias. Golias caiu.
Davi, sem espada, tirou a espada de Golias, cortou a sua cabeça e levou a sua cabeça como troféu, para que todos vissem que ninguém poderia zombar e afrontar o Deus dos exércitos, como aquele incircunciso filisteu estava fazendo. Mas eis que quando entram as tropas em Israel, diz o texto que saíram mulheres de todas as cidades ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. E verso 7, elas se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Nós temos aqui uma música tola, porque em tempos de maior piedade, as músicas exaltavam a Deus. Pegue, por exemplo, o canto de Miriam, em Êxodo 15, 21. Como foi que Miriam compôs uma música pequena como essa para destacar a vitória em uma batalha? Êxodo 15, 21. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. No cântico de Miriam, Deus é exaltado, Deus é o herói. No cântico dessas mulheres tolas, os heróis, o herói é Davi. É Davi que está sendo exaltado. Saul derrotou, feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Foi uma tolice essa música. Eu repito, em tempos mais piedosos, as músicas eram para exaltar a Deus. Deus era chamado de herói. Essa foi uma música para exaltar Davi e para colocar Davi numa péssima condição, porque essas mulheres não perceberam que essa música ela poderia gerar um ciúme muito grande no rei Saul, e como de fato gerou. Nós vemos então a inveja de Saul no verso 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Ora, Saul já havia sido avisado de que Deus já havia escolhido para si um ungido, alguém que não seria mais Saul. E Saul deve ter juntado as peças aqui e percebido que não faltava mais nada a este jovem combatente, senão o reino. Porque ele já tinha a apreciação do povo. O povo já via em Davi um homem muito mais valente e heróico do que o rei Saul. Diz no verso 9 que dali em diante Saul não o via com bons olhos. Em outra tradução, não podia mais ver a sua face. Saul não aguentava mais olhar para Davi por conta da raiva, da inveja que ele estava sentindo. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Registros anteriores já dizem que Davi tocava uma harpa para acalmar o rei, em momentos de angústia do rei. E em momentos anteriores já há o registro de que aquela angústia era provocada por um espírito maligno. Porque o Espírito de Deus não estava mais em Saul. Saul havia perdido o trono, havia se tornado desobediente. Agora note algo interessante no texto. Era um espírito maligno, não da parte de Satanás, era da parte de Deus. Deus havia permitido que um espírito fosse fazer o que lhe era próprio. Ora, é próprio dos espíritos malignos atormentar, destruir, mentir. E é da parte de Deus porque o Espírito só foi com a permissão de Deus. Nós temos dito aqui na igreja que não há dois reinos com iguais poderes: o reino das trevas, Satanás, o reino de Deus, do Deus verdadeiro. Mas há, de fato, um Deus e anjos caídos que estão sob o controle desse Deus. Lembre-se da história de Jó. Satanás só pôde tocar nos bens de Jó, na sua família e posteriormente na sua pele porque Deus permitiu. Então, mesmo os passos dos espíritos malignos, eles têm que ter a autorização do próprio Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. E aqui, esse espírito, embora maligno, ele estava dentro dos planos de Deus, ele serviria para os planos
do próprio Deus. O texto nos diz então, deste ataque, Saul trazia na mão uma lança e disse: encravarei a Davi na parede. Davi estava ali na ingenuidade, tocando a sua harpa, e eis que vem uma lança na sua direção. Davi era homem de guerra a essa altura, e ele se desvia da lança, e o texto fala que isso aconteceu durante 2 vezes. Na primeira cena, nós temos esse primeiro ataque. Na segunda cena, qual é o ataque? Versículo 13. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. A estratégia aqui de Saul não é exaltar Davi, pelo contrário, é colocar Davi como um comandante de tropa que vai continuamente para a guerra, e assim ele estará ali à disposição dos inimigos. Ora, quem vai mais para a guerra tem mais o risco de morrer. Este foi o segundo ataque aqui na segunda cena. Agora, o terceiro ataque foi de um desespero e de uma vileza de Saul impressionante, porque ele usou as suas próprias filhas, ele colocou as próprias filhas para tentar atingir Davi. Diz o texto no verso 17, que Saul disse a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerreie as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Em outras palavras, eu não vou matá-lo, mas eu vou fazer de tudo para que os filisteus o matem. Eu vou trazê-lo como meu genro, e ele será morto. Ele se tornará de minha confiança, guerreando as guerras do Senhor. Ele ainda espiritualizou para o bem, e ele será morto. Mas ele fez pior, porque a resposta de Davi foi de extrema humildade. Davi, que aliás já deveria ter recebido essa mulher por casamento, porque lembra-se que a promessa de quem derrotasse Golias era receber a filha do rei. Aquela promessa não foi cumprida, ele tinha direito, mas é impressionante a vileza e a crueldade de Saul e a humildade de Davi. Nas 2 vezes que as filhas são oferecidas, Davi, ele se coloca como servo e diz: quem sou eu? Quem sou eu para ser genro do rei? Davi é de uma humildade nesse texto impressionante, e ele dá essa resposta. Verso 18, quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai Israel para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. O que Saul fez aqui? Davi, está tudo certo, ela vai ser a sua esposa. Quando chegou na época, ele tirou e deu a um estrangeiro, a um meolatita. Ele queria provocar Davi, ele queria ver a fúria de Davi, para que Davi de alguma forma ele fosse pego por Saul, nesta armadilha que ele fez aqui. Esta foi a segunda cena, o segundo ataque na terceira cena, digo. Mas o ataque não acabou. Ele tinha uma outra filha, Saul tinha 2 filhas, a mais velha e a mais nova, e tinha mais 3 filhos. Verso 20, Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Nós já lemos o texto. Qual foi a estratégia de Saul agora? Digam para Davi que a outra filha o ama. De novo, Davi, na sua humildade, ele disse, verso 23, parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? E aí Saul diz, Davi, não precisa pagar dote nenhum. O dote que você precisa pagar é o seguinte, 100 prepúcios de 100 filisteus. 100 prepúcios. Foi a exigência do rei Saul. Prepúcio é um pedaço de pele. Davi passou-se um tempo e agradou-se da ideia. E ele foi e fez o quê? Venceu 200. Venceu o dobro e tirou a pele de 200 soldados. Irmãos, por que Saul colocou esse dote? Ele queria que Davi morresse. Que homem que venceria 100 filisteus? Davi com as suas tropas, poderiam vencer. Mas o ponto não era só matar, era humilhar.
Porque num soldado morto, você ainda vai mexer e tirar uma pele de um soldado morto? O que Saul queria é que Davi se tornasse odiado dos filisteus. Não havia sido apenas a morte de 100 soldados, no caso de 200 soldados. Além de Davi, vamos olhar da perspectiva dos filisteus. Além de Davi ter matado 200 homens nossos, ele ainda os desonrou, pegando a pele, um pedaço da pele desses homens. Saul fez a coisa de uma forma para que Davi se tornasse odiado dos filisteus. Note que cada passo de Saul é friamente calculado para que Davi morra, para que em algum momento os filisteus acabem com a sua vida. Este foi então o terceiro ataque. E aqui nós concluímos os ataques. Mas note, meus irmãos, que em todos esses ataques, embora Deus tenha usado um demônio, um espírito maligno, que é da parte do Senhor, e Deus tenha permitido que Saul fizesse todas essas coisas, nada saiu do plano de Deus. Por quê? Porque Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para o nosso bem. Meus irmãos, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi já havia sido escolhido para suceder este rei. Por que Davi estava sofrendo tanto? Porque Deus o estava preparando por meio dos sofrimentos. Talvez Davi pensasse, a vida não está fácil, com o próprio rei querendo me matar. Mas nós veremos que antes de Davi se tornar rei, ele teve que passar por muitos sofrimentos. Ora, não há um padrão, mas isso é encontrado na vida da maioria dos servos do Senhor. Por vezes, as provações na nossa vida são preparação para algo que virá. As tribulações, as provações, é Deus permitindo que nós soframos e que nós sejamos aperfeiçoados para provações por vezes maiores. Eu trago aqui um exemplo da história do povo de Deus, da época da Reforma Protestante. Vários reformadores existiram, não é? Naquele período. Martinho Lutero, Martin Bucer, João Calvino. Eu vou destacar a história de um evento na vida de João Calvino. João Calvino, ele não queria ser advogado, não queria ser juiz, mas esse era o sonho do seu pai. O seu pai queria que João Calvino fosse alguém do direito, porque o seu pai o era. E ele encaminhou João Calvino nesses estudos. E Calvino não queria, mas ele era obediente ao seu pai. E eis que Calvino foi estudar numa universidade, e mesmo não querendo aquela profissão, ele se tornou o melhor aluno da turma. E eis que o seu pai faleceu, e com o seu pai falecendo, ele poderia dizer, bom, agora eu estou desobrigado, eu só estou aqui neste curso porque o meu pai está me obrigando. O pai faleceu e ele completou o curso. Na verdade, ele não completou, porque faltando um ano, os professores se reuniram e decidiram dar o título para João Calvino. Calvino era aquele que substituía os professores. Os professores chegaram à conclusão que não havia mais nada que eles precisassem ensinar na área do direito para aquele aluno, ele já estava formado. O fato é, meus irmãos, que mal sabia este personagem da história, João Calvino, que no futuro ele se tornaria como que quase um administrador de uma cidade. Ele não sabia disso. Passados alguns anos, João Calvino, passados poucos anos, talvez 2 anos, ele se converte ao Senhor, ele abandona o papismo, o romanismo, e ele torna-se um reformado, um homem que segue agora a Bíblia, os caminhos do Senhor. Passado mais algum tempo, ele parte rumo a Estrasburgo, onde ele pastorearia e escreveria os seus livros. Ele faz um desvio e tem que passar por Genebra. O desvio foi porque havia uma situação de guerra. E ele muda o seu caminho, passa por Genebra. Guilherme Farel, sabendo que João Calvino, o escritor das Institutas, está ali, ele faz um apelo para que aquele jovem ele conduza a reforma religiosa na cidade de Genebra. Calvino, a princípio, nega, mas Farel, dedo em riste, ele faz uma ameaça, ele diz que Deus amaldiçoaria o silêncio que Calvino buscava, se ele, no momento de tamanha necessidade, virasse as costas para uma causa tão nobre. E diz Calvino num texto que ele sentiu como que se fosse a voz de Deus trovejando. E ele percebeu, não, eu devo ficar aqui. E dentre as suas atribuições, que eram pastorais, Calvino acabou escrevendo leis, acabou criando sistemas de
de esgoto, de coisas que o direito lhe ensinara. Mal sabia ele lá atrás que, mesmo a contragosto, era Deus que o estava formando. Qual é a lição para a nossa vida? Por vezes nós estamos num bairro que nós não queremos, num emprego que nós não queremos, numa família que nos dá problemas, nós estamos em condições difíceis. O que nós devemos fazer? Devemos honrar a Deus, devemos fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Devemos fazer o melhor, mesmo estando numa situação que nós não gostamos, porque possivelmente aquela situação é preparatória, é Deus nos ensinando coisas, por vezes difíceis, que nós usaremos no futuro para a glória dele. Assim, meus irmãos, os ataques do inimigo estão embaixo da soberania de Deus. É Deus usando possíveis ataques para nos aperfeiçoar, para fazer com que nós amadureçamos, para nos aproximar do Senhor. Porque muitos de nós, quando têm vida tranquila, tendem a não ser tão firmes nas coisas do Senhor. Tendem a não vir muito à igreja, quando as coisas estão tranquilas. Mas aí Deus manda uma oposição, manda uma perseguição, manda alguns problemas, e aí nós corremos para a igreja, e temos que correr mesmo. Corremos para os caminhos do Senhor, voltamos a ler a Bíblia, voltamos a orar. Então os ataques do inimigo estão todos embaixo da completa soberania de Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus controla soberanamente as vitórias do seu povo. Nas 3 cenas que nós temos aqui, nós vemos Davi sendo atacado e prosperando. O texto fala, logrando bom êxito. Todas as vezes que Davi era atacado, ele saía melhor da situação, ele prosperava, ele tinha sucesso. O texto começa com um grande sucesso, no verso 6, quando ele, quase que desarmado, não é? Com pedrinhas de ribeiro, pedrinhas lisas, e uma funda, ele derrotou um fortemente armado gigante de quase 3 metros, chamado Golias. O texto começa com o grande êxito de Davi. No versículo de número 12, nós temos aquela primeira expressão, Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, o Senhor era com Davi. No versículo 13, 14 e 16, nós vemos de fato o êxito de Davi. Pelo que Saul afastou de si, o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. 14, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. E verso 16, porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul quis colocar Davi nas frentes de batalha para que ele morresse. Qual foi o resultado? O povo amava cada vez mais a Davi. Davi se tornou um herói ainda maior do que aquele herói que havia vencido o gigante Golias. Deus abençoando a vida de Davi, Deus abençoando e, a partir de Davi, abençoando o seu povo, porque os grandes inimigos do povo de Deus, por meio de Davi, estavam sendo derrotados. Ora, o êxito de Davi nessas batalhas era o êxito do povo de Deus. Quem é que estava sendo derrotado? Eram os inimigos do Senhor, os filisteus, aquele povo que durante séculos vinha oprimindo a nação de Israel. Na terceira cena nós também temos esse sucesso, verso 27 e 30. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. No versículo 30, cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Uma ocasião, então, ou várias ocasiões de tanto ódio que eles passaram a ter a Davi, que os próprios príncipes dos filisteus, eles passaram a ir à guerra, chefiando, comandando os seus exércitos. Mas nem isso foi suficiente para que os exércitos do povo de Deus fossem derrotados. Por quê? Porque Deus dava as vitórias a Davi. Deus, então, ele cuidou do seu povo, dando vitórias ao seu povo, porque, verso 28,
O Senhor era com Davi. 3 vezes essa expressão, o Senhor era com Davi, o Senhor era com Davi, o Senhor era com Davi. É Deus então que soberanamente, meus irmãos, controla as vitórias do seu povo. Ora, como é que um pastor de ovelhas com uma funda consegue derrotar o gigante Golias? Como é que um homem como Sansão, com uma queixada, um esqueleto, um crânio de animal, consegue derrotar 1000 homens? Como é que um exército de fugitivos do Egito consegue derrotar o grande exército daquela potência chamada Egito? Como é que Deus abre o mar vermelho para que o povo passe a pés enxutos, e quando eles estão saindo na outra ponta, o mar fecha e acaba com aquele exército com grande potencial de destruição? O Egito era a potência daquela época. Como é que Deus deu vitórias assim, meus irmãos, ao seu povo? Vitórias em que, se você olhasse, eles não tinham chance. Gideão e os 300 homens contra um exército 400 vezes maior. Como é que eles venceram essa batalha? Porque Deus é o Senhor dos exércitos e Deus é o Deus que dá vitória ao seu povo. Quando Deus quer dar vitória, basta ele trovejar e criar clarões no céu, como ele fez com Samuel. Quando Samuel, depois daquele episódio em que o povo foi quase que dizimado, os homens quase dizimados, Samuel está lá cortando o sacrifício, os filisteus vêm para acabar com eles e Deus gera trovões, relâmpagos, clarões, e eles ficam aterrados de medo e são derrotados. Então é um Deus que é totalmente soberano nas vitórias do seu povo. E todas as vezes que o povo confiou no próprio braço, perdeu. Todas as vezes que o povo se submeteu ao Senhor dos Exércitos, venceu. Isso, meus irmãos, dá uma lição para nós. Não uma lição literal, porque nós não estamos pegando em armas para combater nenhum povo. Mas nas nossas guerras, nas nossas lutas, nós confiamos no Senhor. Por vezes surgem problemas grandes na nossa vida que nós confiamos no Senhor. É a consciência de que é o Senhor quem luta por nós, não somos nós somos seus filhos, confiemos no nosso Pai. Terceiro e último lugar, Deus controla soberanamente a segurança dos seus filhos. Nós já vimos que Deus controla soberanamente os ataques do inimigo, em segundo, as vitórias do seu povo, em terceiro, a segurança dos seus filhos. No versículo 12, diz o texto que Saul temia a Davi. No versículo 15, diz o texto que, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. E no verso 29, então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Nas 3 cenas, elas são fechadas com Saul tendo ainda mais medo de Davi. Por quê? Porque Saul atacava e, ao invés deste jovem cair, ele crescia ainda mais. Deus lhe dava bom êxito em tudo que ele fazia. Saul percebia então que ele estava lutando contra Deus, na verdade. Saul estava com cada vez mais medo de Davi. É Deus quem faz a nossa segurança, meus irmãos. No episódio aqui, Deus tinha um plano para a vida de Davi e nada foi suficiente para derrubar o seu servo. Nós não temos a garantia de que nós não podemos levar um tiro num assalto, sermos atropelados na rua. As garantias de Davi eram expressas porque ele era o escolhido do Senhor, ele reinaria sobre Israel. Samuel foi ungí-lo, ele tinha todas essas garantias. Nós não temos essas garantias. Nenhum de nós pode dizer que nós, com toda certeza, estaremos vivos na semana que vem. Os nossos dias são contados por Deus, é Ele quem controla. Mas nós temos a absoluta certeza de que a nossa alma, o nosso espírito está seguro nas mãos de Deus. Isso é absolutamente certo para o cristão. E é dito em toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse: eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem largura, nada poderá nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo que está em Deus Pai. Nada pode nos separar. É Paulo quem diz que o nosso tesouro está sendo guardado até aquele dia. A Bíblia mostra que nós temos total segurança, é Deus quem guarda a alma dos seus filhos, é Ele quem guarda a nossa vida até o dia em que Ele quiser. Nós temos plena segurança em Deus.
O crente não deve temer perda da salvação, de forma alguma. Certa vez eu conheci um crente em que ele não ia para a praia porque ele dizia que se Cristo voltasse e ele fosse pego numa situação assim, com poucas roupas, ele não seria arrebatado. E eu pensei, que salvação fraca é essa? E eu pensei, como é que ele toma banho, né? Meus irmãos, a nossa salvação, ela foi garantida na cruz do Calvário. Precioso sangue de Cristo foi derramado para que nós fôssemos salvos. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. Foi o sangue, foi o precioso sangue do Cordeiro. Deus não brinca conosco escrevendo o nosso nome no livro da vida e há um pecado apagando. Se arrependeu, escreve de novo. Pecou, apaga. Deus não faz isso. O nosso nome está escrito no livro da vida. E aqueles que têm Cristo Jesus têm a certeza da salvação, não porque nós somos alguma coisa, mas porque o sangue de Cristo é poderoso. Ele é o mediador de uma aliança superior, que não pode ser quebrada, a nova aliança. Eis que a lei de Deus não está mais escrita em tábuas de pedra, está escrita no nosso coração. Então nós temos plena certeza da salvação. Mesmo que no final da vida nós tenhamos um mal de Parkinson, uma esclerose, algo que tire a nossa consciência, aqueles que Deus salvou estão salvos. Não é por coisas pequenas e transitórias como uma doença que alguém perde a salvação. Quem está em Cristo tem a plena certeza de que sempre estará com Ele, porque Cristo orou pelo seu povo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E na sequência da oração ele diz que o seu desejo é que todos aqueles estejam com ele. A ideia, meus irmãos, é que Cristo não oraria por condenados. Cristo não oraria por pessoas que talvez se perdessem. Aqueles pelos quais Cristo orou são aqueles pelos quais Cristo morreu, são os salvos. E o seu desejo é que eles estejam para sempre consigo, por toda a eternidade. E isso acontecerá, porque Cristo morreu na cruz para salvar os seus filhos, e os seus filhos são salvos e estarão para sempre com o seu Pai, ou com o nosso Redentor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, concluindo, Davi enfrentou muitas dificuldades, como nós vemos no texto. Não é todo mundo que é perseguido pelo próprio rei, como Davi o foi. Com o próprio rei atirando lanças na sua direção, colocando em frentes de batalha, fazendo estratégias e armadilhas com as próprias filhas. O rei queria matá-lo. A vida de Davi não foi fácil, mas era Deus permitindo que isso acontecesse para que ele fosse preparado, para que ele se tornasse o rei segundo o seu coração. Quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, nós devemos olhar com essa perspectiva. O que Deus está me ensinando agora? O que eu tenho que mudar? O que Deus está trabalhando na minha vida? Será que Deus não está lidando com o meu orgulho? Nós percebemos que em tudo isso Davi foi humilde. O rei o atacando, Davi já havia sido ungido, ele já havia sentido o óleo do profeta, do homem de Deus Samuel, sendo derramado na sua cabeça. Ele poderia dizer, eu já fui escolhido, para que eu vou ficar aguentando esse homem? Daqui a alguns domingos nós vamos ver pregações em que Davi podia de fato matar o rei, porque o rei estava em situação ali sem segurança, e ele não matou, porque ele era piedoso. Ele sabia que o tempo, quem definia era Deus, não era ele. O cronograma era de Deus, não era dele. E enquanto Saul estava naquela posição, ele era ainda o homem de Deus. Ele não poderia fazer justiça com as próprias mãos e ele o respeitava. Isso nos ensina, meus irmãos, algumas coisas. As autoridades que foram constituídas por Deus, por exemplo, os nossos governantes, eles estão lá, eles receberão o castigo e a ira de Deus, mas não cabe a nós o desrespeito, a blasfêmia, a maleducação, não cabe a nós. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. A Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades. Nós podemos discordar e discordamos, com certeza, mas é possível discordar sem ridicularizar. É possível discordar sem faltar com o respeito. Lembremos-nos da história de Daniel.
Daniel estava cativo na Babilônia, com todos os motivos para se rebelar contra aqueles líderes. Em nenhum momento do livro de Daniel você encontra Daniel insubmisso. Ele sabe que ele está ali porque Deus é soberano. E nós deveríamos saber que nós, nação brasileira, estamos passando pelo que estamos passando porque Deus é soberano. Os governos que estão aí, que vieram antes e que virão depois, não saíram do decreto de Deus. Nós deveríamos pensar antes, então, o que é que nós podemos aprender sobre tudo o que está acontecendo? Num nível maior, nação, mas também num nível menor, a nossa vida. Por que nós estamos sofrendo isso que nós estamos sofrendo? Deus não está tratando o nosso orgulho. Aqui, Davi era humilde, ele se submeteu. Saul, por sua vez, extremamente arrogante e invejoso, como o texto demonstrou. A humildade de Davi é impressionante. Deus o estava preparando e ele estava, ao invés de pagando o mal com o mal, vencendo o mal com o próprio bem. Irmãos, os textos do Antigo Testamento têm a Deus como herói. E Deus de fato é o personagem aqui que escreveu todas as linhas. Agora Davi, ele aponta para alguém maior, para alguém que alcançou vitória sobre inimigos ainda maiores, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu a própria morte. Jesus Cristo, ele enfrentou face a face o próprio Satanás. E Jesus Cristo venceu todos os seus inimigos. Se há um herói na palavra de Deus, esse herói é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso fica bem evidente quando o Deus encarna-se e põe os pés nesse chão e vence todos os inimigos, e até o último inimigo a ser vencido, que foi a própria morte. Até a morte ele venceu, ressuscitando ao terceiro dia. Nós nos alegramos com Davi, mas Davi, quando colocado ao lado de Cristo, ele fica muito pequeno, porque as vitórias de Cristo foram cósmicas. Davi venceu um povo, Cristo venceu o príncipe da potestade do ar. Cristo venceu e comprou para si um povo, morrendo na cruz no nosso lugar. Que Cristo seja exaltado entre nós. Que Cristo seja adorado pelos séculos dos séculos. Amém.